é que você seja uma pessoa diferente. E para eu ser uma nova pessoa, eu tenho que desistir de ser alguém que eu era. Isso você sabe. Evangelho é transformação. E essa mudança, essa vida gloriosa, essa vida apaixonante, ela não vem do nada. A pergunta que fica é: o que acontece? Ou o que tem que acontecer antes de um grande sonho se realizar? O que aconteceu na vida de todas as pessoas que venceram na vida, que realizaram seus sonhos? O que antecede um sonho? O que acontece antes de algo grandioso? Porque é grandioso você ter um casamento curado, sim ou não? Puxa vida, no mundo onde os casamentos se dissolvem entre os dedos, ver um casamento sólido é algo grandioso. Como é grandioso você ver uma vida profissional bem estabilizada, pessoas que não têm medo de se mandarem embora. Por quê? Porque se garantem. Eu sei o profissional que eu sou, eu sei a minha competência, eu não tenho medo de desemprego não, porque eu sei do meu talento. Eu não preciso de QI. Como é bom ver uma pessoa com essa segurança, que grandiosidade. Como é bom ver uma pessoa que não escolhe parceiros para namorar por carência, mas escolhe por propósito. Seletivo. Alguns o chamam de exigente, chato, mas na verdade eu chamo de inteligente. O que acontece antes de algo grandioso? De me tornar alguém grandioso, de um sonho. Algumas pessoas me perguntam o que aconteceu na Lírio, porque nós somos uma igreja diferente, não somos melhor que nenhuma igreja, nem pior, mas somos diferentes. O que aconteceu para a gente ter fila? O que aconteceu para a gente ter uma grande audiência? O que aconteceu? É a pergunta que me fazem sempre: o que aconteceu para vocês chegarem aí? E a gente vai perceber que não é dom, que não é carisma, que não é um contingente de pessoas, mas eu acredito que o que gera algo grandioso é a angústia. A angústia, aquilo que a gente não gosta, a gente odeia, a angústia. Mas a angústia, de alguma forma, quando ela é bem usada, ela desperta em nós algo que normalmente não seria despertado. A angústia. Tem algumas coisas que nos chocam, e a gente se preocupa muito com o exterior. Por exemplo, se alguém tiver uma das pernas amputadas, a gente fica chocado, né? Puxa, que coisa, a pessoa perdeu uma das pernas. Mas a gente sobrevive sem uma das pernas. Mas se você perder um rim, você não vive. Quer dizer, se você perder um fígado, se você perder os 2 rins, você não vive. Mas o que nos choca mais? Uma pessoa perder um fígado ou perder uma perna? A gente sempre fica mais chocado com o exterior, porque o que está aqui dentro não vemos, mas o que está fora a gente vê. A verdade é que esse texto que li a vocês fala de um menino. Você conhece a história de Moisés? Ô Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. Lembra dessa história, dessa musiquinha? Essa musiquinha é do Moisés. Quem é Joquebede? A mãe do Moisés. Moisés nasceu, e quando ele nasceu, o faraó ele emitiu um decreto que todos os meninos primogênitos tinham que ser mortos. Joquebede ficou escondendo Moisés por 3 meses. Depois de 3 meses não teve jeito, ela teve que jogar Moisés no Nilo. Fez lá um cesto de junco, passou ali piche, e aquele cesto foi boiando no Nilo até que a filha de Faraó, que estava tomando um banho, encontrasse o cesto e criou Moisés. Moisés foi criado dentro de um palácio até os 40 anos de idade. Ele foi criado vivendo do bom e do melhor, acostumado com riqueza, privilégio, luxo. Ele morava no maior país do mundo. Ele era e foi adotado pela família mais poderosa do mundo. Ele não era egípcio, mas ele era criado como um tal. No Egito, naquela época, toda a ciência, a medicina, o Egito era a maior potência do mundo em todas as esferas. Até hoje, as pirâmides do Egito são estudadas pela sua geometria, pela forma como elas foram construídas.
os seus ângulos, a sua base de engenharia. Ele foi criado ali. Só que um dia ele foi dar uma volta. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele foi adotado, mas o seu povo não era o Egito. O seu povo era o hebreu, e os hebreus eram escravos. E um dia Moisés foi dar uma volta. Ele era um homem da corte, ele era um homem real, talvez acompanhado ali de seguranças. E ele começou a olhar para aquilo que ele já sabia: o povo hebreu era escravo. O povo hebreu vivia debaixo do chicote dos egípcios, construindo pirâmides, arrastando tijolos de areia, construindo cavalos de Faraó. Mas naquele dia, diante do trabalho duro, o sol escaldante do meio-dia, ele presenciou uma cena que mudou a história dele para sempre. Ele viu um hebreu sendo espancado por um egípcio. Você já presenciou um espancamento? Quem é que já presenciou um espancamento? Eu nunca presenciei, mas deve ser uma coisa difícil de se ver, não é? Deve ser uma cena complicada de se observar. Espancamentos não são coisas fáceis de se ver. E ele vê um espancamento. Ele vê um hebreu sendo espancado por um egípcio. E aí Moisés está vendo aquilo. E de repente, naquele momento, ele decidiu que ele não podia mais aguentar aquilo. Ele decidiu: eu não aguento mais isso. Há muita coisa em risco. Porque aquele que está espancando é do povo dele. Aquele que está espancando é o país dele. E aquele que está apanhando é escravo. E ele pertence à corte. Ele sabe que qualquer movimento ali vai pôr tudo a perder. O luxo, o dinheiro, o status, morar na família real, sustento. Mas ele toma uma decisão de dizer: eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Todas as vezes que você toma uma decisão de não aguentar mais alguma coisa, você sempre vai perder algo. Todas as vezes que você se revolta com algo e diz: não aguento mais isso, você vai perder. Você tem que se preparar para perder. Lá no Êxodo capítulo 2, versículo 12, a Bíblia diz que Moisés correu o olhar por todos os lados. Ele olhou e, não vendo ninguém, o que ele fez? Matou o egípcio e escondeu na areia. Moisés disse: eu não aguento ver esse espancamento. Eu sou criado pelo Egito. Eu fui criado pela filha de Faraó. Mas eu não aguento mais ver o que eu estou vendo. Eu não vou ficar indiferente a esse espancamento. Eu não vou deixar esse hebreu ser espancado. Eu imagino que isso deve ter sido uma das maiores pressões emocionais que alguém pode ter tido. Porque tem coisas que não são fáceis de serem decididas. Tem posicionamentos que custam muito caro. Tem posicionamentos que custam muito. Muito. E o custo pode ser caríssimo. E o custo foi terrível. Moisés teve que fugir. Ele foi para o deserto. De príncipe do Egito, ele se tornou pastor de ovelhas. De escravos dando uvinha na sua boca, abanando folhas de bananeira nos dias de calor, ele foi recolher e foi lidar com um cocô de ovelha no meio do pasto. Pasto não, do deserto. Custou muito. A decisão dele custou dinheiro, status, riqueza. Mudou a casa, mudou o convívio, mudou a roupa, mudou tudo.
Mas lá no capítulo 3 de Êxodo, lá no capítulo 3, quando ele já não era mais o príncipe do Egito, quando ele era só um simples pastor de ovelhas, e ele já estava pastoreando ovelhas por 40 anos, ou seja, ele tinha 80 anos. 40 anos como príncipe do Egito e 40 anos como pastor. Quando ele estava pastoreando ovelhas, longe do glamour, porque ele tomou uma decisão. Ele tomou. E de repente ele está cuidando das ovelhas e um arbusto pega fogo. Uma sarça. Sarça é uma árvore comum no deserto. É comum a sarça pegar fogo, é normal. O que chamou a atenção de Moisés não é que a sarça, uma árvore, está pegando fogo. O que chamou a atenção dela é que o fogo não consome. A árvore, sarça, é um arbusto cheio de galho seco. E ela pega fogo. Isso é normal, porque é muito calor. Mas de repente ele começa a notar que aquela árvore tem um fogo e ela não consome. Os galhos não consomem, o tronco não consome. Tem uma chama de fogo e a árvore está intacta. Então ele se aproxima daquela árvore. E ele vai se dar conta que é Deus o chamando. Deus chamando ele. Chamando para uma conversa. A sarça ardente foi algo criado por Deus para chamar a atenção, para que finalmente Moisés pudesse ouvir a voz de Deus. Agora pasmem vocês. Olha o que Deus diz para Moisés. Moisés cometeu um assassinato. Moisés matou um egípcio, porque ele não suportou ver um hebreu ser espancado. O que você diria a um homem que cometeu um assassinato? Olha o que Deus diz para Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 7. A sarça está ardente. Disse o Senhor, olha isso aqui, gente, isso aqui é ouro, está na tua Bíblia. Deus diz para Moisés: de fato, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores. E sei o quanto eles estão sofrendo. Deus não dá uma bronca em Moisés. Deus olha para Moisés e fala: sabe aquilo que você sentiu aquele dia? Sabe aquela raiva que você sentiu aquele dia? Sabe aquela indignação que você sentiu quando você viu um chicote estralar nas costas de um hebreu? É o que eu sinto. Eu sinto a mesma coisa. Eu também sinto a mesma coisa. Eu também estou vendo a mesma coisa. Eu também tenho escutado o clamor e o gemido deles. Eu tenho visto o que os malfeitores e os feitores têm feito com eles. Deus está dizendo para Moisés: sabe essa sua indignação? Ela também é minha. Ela também é minha. Sabe esse sentimento de dizer basta? Também é o meu sentimento, Moisés. É como se Deus falasse: finalmente eu encontrei alguém que se revoltou pelo que eu estou revoltado. Nós achamos que o chamado de Moisés começou com a sarça ardente, mas o chamado de Moisés não começou com a sarça ardente. O chamado de Moisés começou com a indignação. O chamado de Moisés começou quando ele deu uma volta no Egito e disse: eu não vou mais viver sem me envolver nessa realidade. Moisés, o que te fez ter raiva naquele dia? O que você sentiu quando você viu o hebreu batendo, o egípcio batendo no hebreu? Eu também tenho visto. A verdade é que Deus está procurando pessoas que não aceitam mais o que Ele não aceita. A verdade é que Deus está procurando pessoas que consigam ficar descontentes com o que Ele está descontente. Será que o nosso descontentamento é o mesmo descontentamento de Deus? Será que nós conseguimos ficar com raiva das mesmas coisas que Deus também tem raiva?
das mesmas coisas que Deus não tolera. O que antecede uma transformação de vida, escute aqui. Você que está aqui atrás de uma transformação, você que veio aqui, pastor, eu estou indo na Lírio, porque eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma transformação, eu preciso ser uma pessoa diferente. E eu vou dizer para você que o que antecede uma vida pulsante, um casamento pulsante, um ministério pulsante, não é algo diferente de tristeza. Avivamentos não nascem de alegria, chamados não nascem de festa, restaurações familiares não nascem de beijos e abraços. Um sonho grandioso não se realiza com felicidade. É quando você fica triste, indignado, nervoso, preocupado. É quando você toma o chicote da mão do egípcio e diz: basta, na minha frente não, basta. Mas você vai perder coisas, mas você vai perder amigos, mas você vai desmontar mentiras, mas você vai ser julgado, mas basta, na minha frente esse chicote não vai estralar. E aí Deus diz: é esse, achei. Finalmente alguém conseguiu sentir o que eu estou sentindo. Finalmente alguém está agoniado pelo que eu estou agoniado. Finalmente alguém está desconfortável pelo que eu estou desconfortável. Finalmente. Eu pergunto para você: o que é, pelo amor de Jesus Cristo, que você não pode aguentar mais? O que é, pelo amor de Jesus Cristo, que você não pode suportar mais? O que é, pelo nome do Senhor Jesus, que você não pode mais fazer cara de paisagem, que você tem que pegar o chicote da mão do egípcio e dizer: basta, acabou, chega. Deus precisa ver em nós paixão por algo. Deus precisa ver em nós desejo por algo. Não é olhar para a minha casa e comparar minha casa com os outros. Não é olhar para o meu ministério e comparar com os outros. Mas é dizer: Senhor, o que é, Pai? O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é? É orar. É dizer: Senhor, eu não quero ter uma vida mequetrefe. Eu não quero passar por esse mundo. Eu não posso me omitir. Eu não posso ser um sonso. Eu não posso ver minha família dissolver, minha casa morrer, meu ministério sangrar, meus dons falirem e achar que é normal. Mas você tem uma boa vida, mas você tem uma vida confortável. Nenhum conforto vale ver o que você está vendo e ficar quieto. E hoje Deus me deu essa palavra para te confrontar, porque tem algumas coisas que você simplesmente não pode mais aceitar. Tem algumas coisas na sua vida, no seu estilo de vida, tem algumas coisas que regam as suas emoções, tem algumas coisas que regam a sua vida financeira, tem algumas situações que permeiam a sua capacidade, e Deus está dizendo: é hora de você tomar o chicote da mão do egípcio. Eu estou procurando pessoas assim. E é interessante que a hora que Deus encontra pessoas que estão alinhadas com o coração dele, a sarça arde, a sarça pega fogo. A sarça simboliza o avivamento, a sarça simboliza o chamado, a sarça simboliza que Deus está falando. Mas antes da sarça existiu uma indignação, antes da sarça houve uma raiva, antes da sarça houve um tapa na mesa, antes da sarça houve um choro, antes da sarça houve um santo descontentamento, antes da sarça houve um grito de dizer: chega! Você tem que aproveitar essa tempestade interna para gerar algo em Deus. Você tem que aproveitar esse momento que você não está legal, não para carnalizar, não para pecar, não para se afundar na bebida, na cachaça. Você tem que aproveitar esse momento de conflito interno, não para provar algo para alguém que te odeia, mas você tem que aproveitar esse conflito interno, essa situação mal resolvida dentro de você, esse conflito. Você fala: não estou bem, eu não estou legal, eu não estou conseguindo lidar com essa situação, eu não estou conseguindo mais. Durante muito tempo eu fingi que nada aconteceu, mas eu não estou conseguindo mais. Você tem que pegar essa situação, essa agonia, e fazer alguma coisa em direção a Deus. A maioria das pessoas desvia,
Porque a gente sempre achou que a manifestação de Deus é na alegria. A gente sempre achou que a manifestação de Deus é quando a gente sorri, mas não é. A chave para mudanças relevantes no coração do homem, as chaves que alinham você na vontade de Deus, é aquilo que Deus te frustra para despertar algo em você. É aquilo que Deus te frustra. Eu cresci a vida inteira ouvindo desculpa que igreja é vazia, que igreja é vazia, que igreja é vazia. Isso me frustrou tanto que eu comecei a orar ao contrário. Já contei isso para vocês aqui. Eu ouvia dos meus líderes: não, igreja boa é a igreja de centro, igreja que lota é a igreja do Brás, aqui Itaquera é longe de tudo, o pessoal chega cansado do serviço, ninguém vai para a igreja, culto de semana em periferia não dá certo. E ao invés de dizer é assim, eu fiquei com raiva. Eu comecei a orar e disse: se Deus lota deserto, nós temos tudo. A gente tem banco, a gente tem som, a gente tem ar-condicionado, a gente tem tudo. E aí passam aqui na Lírio, não é por minha causa não. Passam aqui na Lírio e vêm em fila de 2 horas antes do culto começar. O culto é às 8, 6 da tarde numa quinta-feira tem fila. Por quê? Porque ao invés de aceitar o que todo mundo diz, eu fiquei indignado. Deus não tem filhos prediletos, Deus não ama um mais do que o outro, Deus não tem filhos escolhidos, Deus apenas capacita aqueles que se permitem ser capacitados. E Deus me trouxe aqui para dizer, em nome de Jesus, tem uma experiência nova aguardando a sua revolta. Tem uma experiência nova aguardando você bater na mesa e dizer: chega, basta, mas isso vai romper amizades, que rompa as amizades, mas isso vai tirar coisas preciosas, que tire, mas isso vai mexer no seu ministério, que mexa, mas isso vai tirar você dessa empresa, que tire. Eu não vou aceitar mais esse chicote estralando na minha cara e não fazer nada. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar mais meu filho ir para as drogas e não fazer nada. Eu não vou. Essa é a chave para a mudança. Eu repito, o ministério de Moisés não começa quando a sarça pega fogo. O ministério de Moisés começa quando ele vê o hebreu sendo espancado e ele não aceita. Quando o descontentamento toma conta dele, quando a raiva, aquilo que normalmente, escute, algumas pessoas me perguntam assim: pastor, como é que eu descubro para que eu existo? Como que eu descubro o meu chamado? Eu diria a você: procure o seu chamado no meio das suas frustrações. Procure o seu chamado no meio das suas reclamações. É muito provável que Deus fez você para resolver aquilo que você reclama. Porque aquilo que você reclama é porque é importante para você. Você só reclama daquilo que te incomoda. E se te incomoda é porque tem valor. Se te incomoda é porque você vê valor naquilo. E eu diria para você que o seu chamado está onde você reclama. O que mais tira você do sério, o que mais deixa você incomodado, o que mais deixa você pistola da vida, o que mais deixa você quase encapetado quando acontece. Essa é a área do teu ministério. Essa é a área. Foi matando um egípcio que Moisés se transformou no maior libertador de todos os tempos. Aquilo que normalmente te frustra, que cria tempestades internas, crises internas, vai gerar um ativismo em você. E Deus me trouxe aqui para dizer: há algo que você não pode mais aceitar. É o que Davi viu. Davi vai levar marmita para os irmãos. Golias está gritando: não tem homem aí não, o Deus de vocês é fraco. 40 dias Golias grita, 40 dias e não tem ninguém. Meninos que vão para o exército com 12 anos, aprendem a manusear uma espada, mas Golias impõe um medo, um terrorismo. Golias desafia o rei Saul, está guardado dentro da cabana, ninguém enfrenta. 40 dias, e o pastorzinho de ovelha vai levar marmita para os irmãos que são treinados para a guerra, seus irmãos velhos, guerreiros, e um gigante humilhando. Quando Davi ouve aquelas humilhações, há um descontentamento, há uma raiva nele. Ele não é o melhor, ele não é o mais alto, ele não é o mais treinado, ele não é o mais hábil, ele não é o mais capaz, ele nunca guerreou, ele não é, mas ele está com vergonha. Ele está dizendo: eu não posso voltar para minha casa deixando esse desgraçado do Golias, esse vagabundo falar o que está falando. Eu não posso. E se ninguém aqui tem coragem, eu vou.
A armadura de Saul não serviu, a espada de Saul era pesada demais. Ele vai no riacho, pega pedra, pega funda e mata. Por que Golias cai? Porque Deus ama olhar para alguém que está descontente com aquilo que ele está descontente. Quer viver milagre? Alinhe-se com o céu. Quer viver milagre? Comece a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Onde o Senhor quer que eu vá? Qual luta? Quantas lutas idiotas a gente trava? Quantas conversas inúteis? Quantas brigas banais? Quando existem brigas que o céu está esperando alguém dizer: finalmente eu encontrei um Davi, que eu posso fazer ele cortar a cabeça de um gigante. Enquanto o filisteu zombava de Deus, enquanto o filisteu zombava, ninguém fazia nada. Mas Davi sabe: eu não posso voltar para casa depois de ouvir o que eu ouvi. Eu não posso voltar para casa depois de saber o que eu acabei de saber. O que gerou o avivamento em Davi? A raiva, a indignação, descontentamento. Um homem descontente, alinhado com Deus, uma pedra e um estilingue na mão, vira arma nuclear. Lembra de Neemias? Neemias era um copeiro. Ele toma a bebida antes do rei para ver se tem veneno. Ele come a comida antes do rei para ver se tem veneno. Se ele sobreviveu, o rei come. Se ele morreu, o rei troca a comida e troca o copeiro. Quando Neemias ouve que os muros de Jerusalém estão derrubados, os muros estão no chão, a Bíblia diz que ele chora, ele se lamenta. Ele não tem nada a ver, ele está morando na Síria, quilômetros e quilômetros de distância, mas ele chora. Os muros estão derrubados, é uma tragédia, é o meu povo, a minha terra natal. Neemias tem uma avalanche dentro dele de raiva, de choro, de dizer: não é possível, não é possível ali em Jerusalém, não, eu não consigo fingir que nada está acontecendo. Ele entra na sala do rei para servir o rei olha para ele e fala: o que aconteceu, rapaz? Eu nunca te vi assim abatido, eu nunca te vi. E ele vai contar por quê? Porque não dá para fingir que nada aconteceu, não dá para fingir. Tem uma coisa que não dá para eu aceitar, não dá. Sempre tem algo que você não pode mais aceitar. Sempre tem algo que você não pode mais suportar. O céu tem uma expectativa de uma santa revolta. O céu tem uma expectativa para a gente jogar essas orações Nutella no lixo e começar a fazer orações sérias, tocar em pontos cruciais da nossa vida. E eu pergunto para você: quais são as coisas que não devem continuar na sua vida a partir de hoje? O que é que tem que acabar agora? Agora. Você está esperando quem? Quem chorar por você? Quem se revoltar por você? No mundo egoísta, onde cada um só olha para o seu umbigo. Quem? Está esperando intercessores? O que você não pode mais aceitar? Que estilo de vida? A maioria de nós, quando está desconfortável, diz: eu preciso de folga. Eu estou muito mal, eu vou maratonar na Netflix. Hoje eu não estou para ninguém, hoje eu vou, sofá, pipoca e filme. Ninguém fala comigo. Porque a hora que a gente não está mal, a hora que Deus nos dá um descontentamento, a gente logo quer fugir, distrair. Preciso viajar, vamos para o shopping. A gente quer mudar de assunto, a gente quer correr, a gente quer disfarçar. A maioria das vezes a gente quer sair da igreja, largar o chamado. Diante de situações conflitantes, preconceito, arrogância, injustiça, o que a gente faz? A gente some. Veja, o reino de Deus não é movido por talento.
Você pode cantar bem, dançar bem, pregar bem, você pode orar bem, você pode servir bem, você pode ser uma pessoa maravilhosa, você pode dar um alto dízimo, você pode dar uma boa oferta. Não é sobre quantos amigos você tem aqui na Lírio, não é sobre quantos anos você congrega aqui, não é se você é feliz em congregar aqui, não é o quanto você gosta do pastor ou não gosta. Deus não está nem aí para isso. Deus está preocupado quantos estão desconfortáveis com aquilo que Ele está desconfortável. Quantos conseguem olhar para a obra de Deus e dizer: Senhor, é isso? Esse é o sonho para a minha família? Esse é o sonho para o meu ministério? O preço é alto, né, Deus? O preço é alto. Vou perder tudo que eu construí em 40 anos. Mas se é isso que o Senhor quer, é o que eu vou fazer. É assim que o poder desce. É assim que a glória vem. É assim que a sarça pega fogo e não se consome. É assim. Quando existe uma destruição na alma, quando você perde o sono, você rola na cama, não consegue dormir, não consegue. Você sabe que tem que fazer alguma coisa, você sabe que tem que se posicionar, você sabe que tem que ter uma conversa difícil, você sabe que não está legal, você sabe que tua vida não está indo para um lugar legal, você sabe que pode ser melhor, você sabe que Deus pode te usar mais, você sabe que tem coisas que se você agisse mudariam tudo, você sabe que poderia trabalhar mais, você sabe que poderia ser mais paciente, você sabe que poderia enfrentar isso de um jeito melhor, mas não, pastor, eu estou esperando a sarça. Eu estou esperando a sarça pegar fogo. Eu estou atrás da vigília. Eu estou atrás do profeta. Eu estou atrás do manto. Eu estou atrás da glória. Eu estou atrás do foguinho. Eu estou atrás da unção. Não, Deus está dizendo: eu não vou fazer a sarça acender até que você tenha uma indignação. Eu não vou te encher da minha glória e do meu chamado sem saber que você quer descer no play. Eu não vou te dar estilingue, cartas reais. Eu não vou te dar um trabalho de honra até ver que você está revoltado junto comigo. Escute. Eu quero caminhar para o encerramento. Você tem que usar as suas dores a seu favor e não contra você. Olhe para mim. Você tem que usar as suas dores ao seu favor e não contra você. Você tem que usar essas dores para te empurrar para Deus e não para te afastar de Deus. Você tem que usar essa raiva para te aproximar de Deus e não para te afastar de Deus. Você tem que usar essa indignação para te aproximar de Deus. Eu sei que alguns aqui foram maltratados em alguns lugares. E normalmente a gente cospe no outro o que cuspiram na gente. E a gente diz: eu sou assim porque me trataram assim. Tenham paciência comigo porque eu vim de uma igreja que me maltrataram, então eu sou uma pessoa arredia, eu sou uma pessoa complicada, então vira e mexe eu posso aí espanar. Então tenham paciência, porque a gente sempre tenta espelhar o que fizeram com a gente. A gente sempre tenta ser o sistema. E eu sei que alguns que estão aqui foram maltratados em igrejas, maltratados em família. E ao invés da gente se abrir para uma indignação santa e dizer: Senhor, olha, eu sei que a vida não foi legal comigo, as pessoas não foram legais comigo, mas eu quero fazer com as pessoas o que a vida não fez comigo. Meu chamado é esse. Se a vida inteira me doeu não ser amado, então eu vou amar. Se a minha vida inteira me doeu não ser aceito, então eu vou aceitar pessoas. Se a vida inteira me incomodou não ser valorizado, então eu vou valorizar pessoas. Se a vida inteira me doeu não ter alguém que me apoie, eu vou ser apoio de pessoas. Não fazer essa raiva te matar, mas fazer essa raiva te transformar. Qual é a sua indignação? O que fizeram com você? O que essa dor provocou em você? Não seja destino da dor. Revolte-se. Faça o contrário. Se você sabe o quanto dói ser desprezado, assuma um compromisso: a partir de hoje, na minha presença, ninguém mais será desprezado. Se você sabe o quanto é difícil ser abandonado,
Diante dos meus olhos eu não admito uma pessoa sequer ser abandonada. Você sabe o quanto dói, você sabe o quanto machucou. E aí o céu vai dizer: há tanto tempo eu estou esperando alguém, eu estou esperando alguém sonhar o que eu estou sonhando. Você precisa fazer essa dor te empurrar para Deus. Ao invés de ser uma pessoa mal amada, mal querida, seja gentil, seja cordial. Quando você tem uma indignação, você sempre vai avançar para algo. E se você se aproximar de Deus, você vai avançar para algo maior e melhor. Eu vou dizer, na minha vida, as minhas maiores dores foram os meus maiores combustíveis. O tempo que eu mais cresci em todas as áreas da minha vida foram as fases mais difíceis da minha vida. Eu nunca cresci tanto quanto nas tribulações. Eu digo para você que eu nunca melhorei tanto quanto nas tribulações. Eu agradeço a Deus pelas minhas tribulações, porque se eu não as tivesse, eu ainda seria muito sonso em algumas áreas. Porque a minha indignação eu sempre empurrei para Deus. Eu sempre empurrei para Deus. Sempre empurrei para Deus, sempre. O que acontece se hoje você deixar seu orgulho de lado, hein? Se hoje você deixar seu orgulho de lado e dizer: Senhor, eu quero mergulhar nisso. Tem esperança sim, tem um jeito sim. Eu estou descontente. Senhor, eu vou destruir esse castelinho de areia sem pessimismo. Eu vou, Senhor. Tanta gente suando a camisa, trabalhando, e você pelos cantos, com o coração cheio de pessimismo. Sabe o que mata o sonho? O pessimismo. Não deixa a esperança morrer. Não deixa. Creia que todas as realidades paralisadas, foi através de Moisés que o mar vermelho se abriu. Foi através de Moisés que as 10 pragas foram enviadas. Foi através de Moisés que o maná caiu do céu. Foi através de Moisés que a água saiu da rocha. Foi através de Moisés que Deus colocou uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Foi pela boca de Moisés que Deus mandou codornizes e foi carne. Foi através da boca de Moisés que milagres aconteceram. Foi através do menino, do homem, que não começou o avivamento dele sorrindo, mas começou o avivamento dele dizendo: eu não suporto mais isso. No meio dessa raiva há um caminho. Escute, aqui eu encerro. No meio dessa tristeza há um caminho. No meio dessa indignação há um caminho. No meio dessa dor há um caminho. No meio dessa situação que você está, dentro de você está dizendo: não está certo, isso não está certo, isso não está certo. Há um caminho. No meio desse conflito interno há um caminho. Se você for para Deus, há um caminho. Se você for para Deus, há uma avenida. Se você entender que você vai se arriscar, é um risco enorme. É um risco enorme, mas eu não vou ficar fingindo que não está doendo. Deus está me mostrando coisas, eu não posso abafar. Eu tenho que despertar. E Deus está dizendo hoje: chega de morar nesse paláciozinho que você está aí. Chega, eu quero trazer você para uma vida verdadeira. Eu quero trazer você para uma vida real. Eu tenho uma família real para você. Eu tenho uma alegria real para você. Eu tenho uma paz real para você. Eu tenho sonhos reais para você. Chega de uma vida de isopor. Chega de uma fé de isopor. Chega de ser um crente sem experiência. Chega desse aleluia que não engana ninguém. Eu quero um aleluia cheio de glória. Chega desse aleluia Nutella. Eu quero aquele aleluia que vem ardendo das tribulações, e você sabe que você está em pé, porque o Senhor tem te sustentado. Você não está aqui porque você gosta, não. Você está aqui porque você é compromissado com Ele, você é casado com Ele. Jesus é a sua vida e a sua vida é Jesus. Jesus é tudo para você. Jesus te fez largar tudo. Eu largo o Egito, eu largo amigos, eu largo o que for. Eu só sei de uma coisa: eu quero agradar o coração dele. Não é o coração da minha mãe, do meu pai, do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha filha. Eu quero agradar o coração de Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu fale? Qual é a posição que o Senhor quer que eu tenha? Como é que o Senhor quer que eu trabalhe? Como é que o Senhor quer que eu te sirva? Eu não estou nem aí se vão me julgar. Eu não estou nem aí se eu vou perder tudo. Mas agora não tenho vinha na boca. Agora não tem escravo me abanando. Agora eu sou pastor. Eu prefiro estar num deserto como pastor alinhado com Deus, do que num palácio longe da presença daquele que me conhece e me sustenta. Não tenha medo, porque o deserto com Deus é palácio, e um palácio sem Deus é deserto. Em nome de Jesus, levanta sua mão para cá. Deus vai te confrontar. Os próximos dias serão dias de conflitos internos.
internos. Os próximos dias serão dias de decisões seríssimas que você vai tomar, e essas decisões te farão perder. Vão perder pessoas, perder dinheiro, perder posições. E Deus está falando: eu não vejo a hora de você virar um homem corajoso, uma mulher corajosa, que eu estou prestes a acender a sarça. Prestes. Eu estou prestes a acender a sarça. Eu estou prestes. Estou prestes a acender a sarça. Eu estou prestes a acender a sarça. Eu estou prestes. Aleluia. Queria orar por você. Esqueça esse evangelho triunfalista. Jesus já disse que nós somos mais do que vencedores. O que significa mais que vencedor? O vencedor é aquele que luta e ganha. O mais que vencedor é aquele que antes de lutar já sabe que ganhou. Jesus já disse: antes de você lutar, tenha uma certeza, você vence. Mas eu só preciso que você esteja alinhado comigo. Quando a gente fala aqui, esse momento que a gente tem de oração depois do louvor, é um momento importantíssimo. A gente fecha o olho, a gente ora. A gente precisa colocar nossas indignações no altar de Deus. A vida que a gente ainda não tem, a alegria que a gente ainda não tem. Você não pode fingir que é normal ser infeliz. Não é normal, não. Um vazio desgraçado na alma. Acordar de manhã na segunda-feira e não ter pelo que lutar, pelo que viver. Só deixa a vida levar. Você não pode estar casado com uma pessoa e ser infeliz. Isso não é vida, não. E eu não estou falando para você separar, não. Você tem que se indignar. Você tem que se indignar. Deus, o Senhor me deu uma esposa, o Senhor me deu um marido. Eu quero ser completo nesse casamento. Eu vou me posicionar. Eu vou para cima. Senhor, eu não sou mais burro que ninguém, não. Estou cansado de contar moeda. Estou cansado. Mas não é se revoltar só com bravata. É atitude. É obedecer. Moisés não ficou revoltadinho. Moisés tomou o chicote e agiu. Toma o chicote. Vai ser um dizimista, vai ser um ofertante, vai ser um voluntário, vai servir a Deus, vai largar o pecado, vai largar o velho homem, vai largar essas amizades tóxicas. Sai de cima do muro. Sai de cima do muro. O poder só vem depois que você decide tomar o chicote e fazer alguma coisa. Faz alguma coisa antes que seja tarde demais. A vida vaza entre os dedos. Quando você menos esperar, os anos já consumiram os seus tempos, os seus dias. Não espere ser tarde demais para você descobrir que tinham coisas que você nunca deveria ter aceitado na sua vida. Não espere ser tarde demais para você cair a ficha de dizer: eu deveria ter me posicionado, eu deveria ter arrumado aquilo. Se essa palavra está sendo pregada aqui hoje, é porque ainda há esperança. Se o meu Deus está falando com você, se Ele está chamando a sua atenção, é porque ainda há esperança. Ele ainda pode mudar tudo na sua vida. Quero que você feche os olhos. Qual é a situação que você não vai aceitar mais na sua vida? Você tem que responder isso para você. O chicote do inimigo está estralando. O chicote do inimigo está estralando. Eu sei que é uma zona de conforto. Alguns aprenderam a lidar com isso. Mas de um tempo para cá você sabe que não está legal. De um tempo para cá você sabe que coisas não estão se encaixando como eram antes.
Você começou a dormir um pouco pior. Um amargo na boca. Você começou a ter alguns momentos que você fala: eu não estou bem. Angústia, um incômodo. Aparentemente está tudo funcionando como sempre funcionou. Mas eu sinto que tem alguma coisa fora do lugar. Eu sinto que Deus está me chamando, porque alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa, alguém tem que quebrar isso. Alguém tem que quebrar essa maldição. Alguém tem que se levantar contra esse sistema maligno e dizer: basta. O preço é alto, porque há muito tempo o diabo está reinando. Há muito tempo o chicote está estralando, e ninguém teve coragem de tomar o chicote da mão do egípcio. O preço é alto. O preço é alto, porque o preço da vitória é alto. O preço da cura é alto. O preço da libertação é alto. Não pensa que você vai vir um culto aqui e vai sair daqui curado. Não vai. Porque ninguém destrói a vida num dia, e ninguém restaura a vida num dia. É luta. Tomar o chicote custa tudo. Mas a hora que o céu te vê, vai chegar um dia na sua vida que a sarça vai pegar fogo. In the haze of neon dreams, I wander through the night, lost in a sea of stars where your whispers take flight. Electrified emotions, they dance around my heart, in this digital garden where we never have to part. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You lost the rhythm in my mind. With the glow of city lights, our shadows intertwine in this kaleidoscope of love where the past and future align. With every step I take, I feel your presence strong, and this digital symphony where our hearts belong. Shadows blend with colors as the beat sets me free. Every note a memory, every rhythm you and me. Echoes of you in synth waves, feel you near in the pulsing haze. It's such a world where we collide. You lost the rhythm in my mind. In the silence between the beats, I find your voice. In the flicker of the lights, I see your choice. Together in this dream we'll never fade. In the echoes of our love we'll always stay.